o estudo de estequiometria é importante a gente saber balancear e saber entender as reações de combustão. As reações de combustão elas podem ocorrer de forma completa, gerando como produtos CO2 e água, ou também elas podem ser formadas de forma incompleta. Então a gente vai ter uma mistura aí de CO2 com CO, monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Mas vamos considerar os casos em que a combustão é feita de forma completa. Então a gente tem uma condição que permite que a combustão seja feita de forma completa e o carbono vá ao seu estado máximo de oxidação. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui a molécula de isopropanol na presença de oxigênio. Então para efetivar essa combustão a gente precisa só de dar uma energia de ativação, né? Tipo acender um fósforo. E essa reação vai acontecer de forma espontânea, né? Então assim, uma coisa muito importante é a gente saber fazer o balanceamento dessas equações de combustão. Então vamos lá. Primeira coisa numa reação de combustão que a gente tem que balancear, o primeiro elemento químico é o carbono. Então nós temos 1, 2, 3 carbonos no reagente, a gente coloca o número 3 aqui nos produtos. Em segundo lugar, a gente faz o balanceamento do hidrogênio. A gente sempre deixa o oxigênio por último em reações de combustão, porque nós temos uma molécula de oxigênio sozinha. Então a gente vai corrigir a estequiometria com essa molécula aqui por último. Então hidrogênio nós temos 3, 6, 7, 8. E do lado de cá a gente coloca um 4, temos 8. 4 vezes 2, 8. Então o oxigênio, o lado de cá já está balanceado. Nós temos 6 com 4, 10 oxigênios. Do lado de cá, a gente tem um oxigênio aqui no isopropanol. Então a gente precisa de mais 9 oxigênios. Só que aqui, tá vendo que a gente vai multiplicar por 2? Então a gente teria que colocar aqui 9,5 ou 4,5. Mas a gente não acha muito apropriado trabalhar com frações. Sempre quando dá um número fracionado, a gente multiplica a reação toda para obter números inteiros. Então vamos multiplicar tudo aqui por 2. Aqui, cancela, 6 e 8. Então vamos supor aí, por exemplo, quanto eu geraria de CO2 na combustão de 40 gramas de isopropanol. Para fazer essa conta, a primeira coisa que eu tenho que fazer, primeiro, estar atento à proporção. 2 mols de isopropanol me gera 6 mols de CO2. Essa proporção estequiométrica é chave para a resolução. E outra coisa, eu preciso de ter a massa molar. Então, um mol de isopropanol corresponde a 60 gramas. E tem 60 gramas por mol. E um mol de CO2 corresponde a 44 gramas. Então, é 44 gramas por mol. Então, 40 gramas vai me gerar quantas gramas de CO2? Para fazer esse raciocínio de forma correta, eu tenho que levar em consideração as proporções estequiométricas. Então, na verdade, 2 mols vezes os 60 gramas por mol está para 6 vezes os 44 gramas por mol. Depois de fazer essa consideração, aí sim eu posso fazer uma regrinha de 3 simples e eu vou chegar nesse valor aqui do CO2. Então aqui, olha, 2 vezes 60, 120, 6 vezes 44, 264. Agora sim, eu posso fazer as proporções estequiométricas, né? 40 gramas do isopropanol vai me gerar quantos gramas de CO2, sendo que 120 gramas me gerariam 264 gramas do CO2. Então aqui, não é difícil a gente fazer esse raciocínio, né? Aqui é como se eu reagisse 3 vezes menos. Tá vendo? 120. Ou eu posso pegar esse valor aqui e simplesmente dividir esse valor aí por 3 para eu ter o valor final, né? Então, 26 aí fica 8, sobra 4. 8 também. Então, me gerariam 88 gramas de CO2.
CO2 e a combustão de 40 gramas de isopropanol. Aqui nós temos um outro exercício muito comum em estequiometria e é um pouco mais elaborado. Então nós temos um equipamento que ele faz a análise elementar de um elemento e ele permite a gente descobrir as proporções estequiométricas, a fórmula empírica desse elemento. Então, por exemplo, eu vou pegar um hidrocarboneto, que eu não conheço a fórmula, CXHY. Não sei quantos carbonos e hidrogênios ele tem. Vou pegar uma massa conhecida dele e colocar ele em combustão no sistema fechado dentro desse equipamento e eu vou conseguir medir a quantidade de CO2 e a quantidade de água. Então, assim, tem um excesso de oxigênio para garantir que todo o meu hidrocarboneto entre em combustão. Então, a partir desses dados aqui, e a massa molar do meu elemento foi dada. A partir desses dados, eu tenho que determinar qual a fórmula desse composto. Então, o que a gente vai fazer? São várias etapas aí. A primeira coisa, eu tenho que saber, na verdade, quantos mols correspondem 3,45 gramas de CO2 e quantos mols corresponde 1,65 gramas de H2O. Por quê? Lembram como eu falei como que a gente faz o balanceamento? Então, eu tenho aqui, ó, CXHY mais O2, dando CO2 mais água. Então, o número de mols que eu tiver de CO2 é o número de carbonos que eu tenho. E o número de mols que eu tiver de H2 corresponde a 2. Cada molécula de água corresponde a 2 hidrogênios no meu hidrocarboneto. Então, a gente primeiro tem que fazer essas proporções aqui. Então, a massa molar do CO2 é 344. Então, está aqui, ó, 3,45 gramas e divido por 44 gramas por mol. E aí eu vou ter a quantidade em mol. Da mesma forma aqui, ó, 1,65 gramas dividido por 18 gramas por mol, que é a massa molar da água, eu vou ter a proporção em mols. Então aqui eu tenho 0,078 e para a água eu tenho 0,09 91. Então, aí tem, isso aqui são mols. Mol. O que eu posso determinar aqui, para facilitar, é a proporção estequiométrica de um pelo outro. Então, eu dividindo. Então, aqui, como eu disse, né? Cada mol de CO2 corresponde a um mol de carbono do meu hidrocarboneto. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho 0,078 mol de carbono. E aqui, na verdade, cada mol de água corresponde a 2 hidrogênios na fórmula. Então, aqui eu posso multiplicar por 2, então é 0,182 mol de hidrogênio. Só que, tá vendo? Mais uma vez, esses números estão muito quebrados. A gente pode fazer uma proporção estequiométrica para poder descobrir qual que é a relação entre eles. Por exemplo, é 2 para 1, é 3 para 7, qual que é a proporção estequiométrica deles.